Não adianta você se preocupar, ficar ansioso, perder noite de sono, ficar nervoso, pensando em ações, pensando em investir, como investir, aonde investir, se essa é apenas a terceira coisa que você tem que fazer para se tornar rico. Então, antes de pensar de investir, em pensar se é renda fixa, renda variável, cripto, seja o que for, a gente tem que aprender antes uma habilidade essencial. A primeira habilidade antes de aprender a investir é aprender a gerar renda. Eu lembro que a primeira vez que eu empreendi foi lá em 2012, 2013, por aí. Acho que eu contei essa história em algum outro vídeo. Mas eu e um amigo meu da faculdade, na época, a gente trabalhava como técnico de manutenção e daí a gente se juntou e resolveu abrir uma empresa para prestar serviço terceirizado. Então a gente continuou fazendo a mesma coisa, porém agora trabalhando de uma forma pessoa jurídica, né? Então a gente abriu uma empresa e até as próprias empresas onde trabalhávamos contrataram nós. E a empresa durou, essa nossa primeira empresa, primeira vez que eu empreendi, durou cerca de 2 anos e meio. Depois acabamos fechando, descontinuando o projeto. E por que ela fechou? Justamente porque a gente não conseguia gerar renda. A gente não conseguia ter receita. Então, nas suas finanças pessoais, antes de se preocupar em poupar, em gastar, em investir, tu tem que se preocupar como você gera renda, como você obtém dinheiro. Então, nisso, somente empreendedores, de repente, sabem gerar renda? Não. Você pode ser um funcionário público, você pode ser um profissional CLT, um autônomo, ou ser empreendedor, seja o que for. Mas a grande habilidade justamente gerar renda, né? Alguns casos demora mais, alguns casos demanda muito mais esforço no começo, depois tem uma estabilidade. E tem casos que tem uma evolução muito rápida na renda, né? Então, dependendo do segmento de tecnologia, de programação, pessoal que já sai até de um curso técnico ou até de uma graduação, ainda na época de estágio, já ganham cerca de 3, 4 mil reais no início de carreira. Então, a primeira habilidade é gerar renda. Depois sim que nós vamos pensar em poupar. O poupar é uma conta muito simples, né? Então, o resultado, né, tanto de uma empresa ou o resultado das tuas contas familiares é a diferença entre o que tu ganha e o que tu gasta, né? Então, se a gente pensa que para a gente aumentar o nosso resultado ou a empresa aumentar a lucratividade, ela vai ter que vender mais ou vender mais caro, ou a outra opção é cortar gastos. Só que quando a gente tem uma renda curta, uma renda já limitada, é muito difícil cortar gastos. Inclusive, eu estava atendendo um cliente onde ele está passando por um momento de transição de carreira. Então, ele trabalha com móveis, mas ele está estudando para ser engenheiro civil. Então, ele está deixando de ser uma função mais operacional numa loja de móveis e se tornando um engenheiro civil. Então, ele está fazendo estágio num período e no outro período ele trabalha ainda nessa loja de móveis. Então, nesse momento de transição, a renda é muito limitada. E ainda mais tem a faculdade para fazer. Então, ele não tem mais capacidade nesse momento de gerar uma renda tão expressiva. Então, o cobertor realmente é curto. Esse salto, esse tempo de sacrifício que a gente fica construindo a nossa carreira, o nosso negócio, ele não é rápido. Não é rápido. Questão de 2, 3, 5 anos, de repente até ter uma renda expressiva. E aí, imagina 2, 3, 5 anos aguentando o processo, aguentando a dor, suportando, né? Então, sendo resiliente. Então, se a gente aumenta a renda, ou a gente aumenta a renda, ou diminui os gastos. E a poupança justamente vai ser essa diferença, o resultado vai ser a diferença entre receitas e gastos, né? Se você é um poupador, seus gastos vão ser menores que sua renda, vai gerar um índice de poupança ali, um índice de poupança do teu orçamento da tua família. Seguindo o mate aqui. Aí entra nessa questão de poupar,
entra principalmente o papel do planejador financeiro. Porque poupar por poupar não quer dizer nada. Justamente a gente vai entender o porquê eu vou poupar, como eu vou poupar e quanto que eu vou poupar, né? Então, se a gente entender quais são os objetivos daquela família, daquela pessoa, a gente vai conseguir compreender, quantificar esses objetivos, né? Seja trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de celular, tirar um ano sabático, independência financeira, aposentadoria. A gente consegue quantificar e estimar quanto que você tem que poupar, essa pessoa tem que poupar mensalmente durante X tempo. Então, durante um período, ela vai ficar poupando mensalmente essa quantia para conseguir seus objetivos, né? Para alcançar seus objetivos financeiros. O investir é a terceira etapa. Então, antes da gente aprender a investir, antes da gente passar horas ansioso, lendo sobre ações, sobre queda da bolsa, sobe a bolsa, baixa juro, corta juro, sobe juro, a gente tem que aprender a poupar. Depois nós vamos aprender a investir. Então, o investir, esse conceito de investir é quando a gente aplica um patrimônio, a gente está poupando, a gente está fazendo essa diferença entre ganhos e receita é a poupança, e essa poupança agora a gente vai destinar a construir um patrimônio financeiro que vai nos obter renda para a vida, ou para um objetivo maior ainda. Se a primeira habilidade é de gerar renda, a gente vai gerar renda com o nosso trabalho. A gente vai gerar renda vendendo o nosso tempo, as nossas habilidades para um terceiro, seja o cliente ou seja uma empresa que te contrata. Então a gente vai ser, primeiramente, remunerado pelo nosso tempo de trabalho que estamos empenhando, deslocando nossas habilidades para atender às necessidades daquela empresa, daquela pessoa, daquele cliente. Com essa renda obtida, vamos sobreviver, vamos subsistir, vamos pagar nossas contas, então vamos consumir uma parte dessa renda. Com a diferença entre a renda que recebemos e e os gastos, vai gerar poupança. Então, primeiro, nós temos a geração de renda, segundo, a capacidade de poupança, e em terceiro, nós vamos ter, então, propriamente dito, os investimentos. Certo? Então, antes da gente pensar em investir, antes da gente pensar em ação, em fundo imobiliário, seja o que for, em tesouro direto, a gente vai aprender principalmente a gerar renda, segundo, a poupar e terceiro, investir. E veja que curioso. Dependendo do seu estado de vida, do seu ciclo de vida financeiro, não vale a pena investir. Se tu tem uma renda limitada, uma renda baixa no início, a tua capacidade de poupança é muito baixa também. Com R$50 por mês, R$100 por mês, desculpa, você não vai ser rico. Com esse investimento mensal, desculpa, mas se alguém te vendeu essa ilusão, te vendeu errado. Você não vai ser rico, você não vai conseguir uma independência financeira poupando R$50 ou R$100 por mês. Mesmo passando muito tempo fazendo isso. É muito penoso. Então faz mais sentido alocarmos dinheiro, alocar essa renda que a gente recebe para conseguir gerar mais renda ainda. Então, o primeiro gasto que a gente vai ter que ter no início da vida justamente é aumentar a capacidade, aumentar a nossa expertise, aumentar nossas habilidades físicas, psíquicas, cognitivas, de resolução de problema, principalmente, nosso pensamento, nosso intelecto, para gerar mais renda, resolvendo problemas mais complexos que ninguém consegue resolver a não ser nós. Com isso, a gente se torna único, a gente se torna essencial para o cliente, se torna essencial para uma empresa. Então, somos melhor remunerados por isso também. Quem resolve problemas únicos, resolve problemas específicos, são muito bem remunerados. Nos 2 anos atrás, a gente reformou a área da churrasqueira aqui em casa,
E o azulejista, o cara que senta azulejo, ele cobrava muito bem e com mérito, porque ele instalou numa destreza, numa habilidade muito boa os azulejos, tanto e o piso, que merece ele, que eu, embora tivesse orçamentos mais baratos, eu optei por contratar ele, porque ele fazia um serviço singular. Então, no momento que a gente consegue gerar mais renda, gerar mais renda, resolvendo problemas mais difíceis, a gente vai, obviamente, conseguir mais renda e, se não aumentarmos os nossos gastos, a gente vai ter uma capacidade de poupança maior. Neste momento, então, quando a gente já tem uma renda estabelecida, uma renda consolidada, neste momento de vida, a gente começa, então, a pensar em investir com mais consistência, com mais firmeza. Então, no início da nossa vida profissional, não se concentre em investir, não se concentre em estudando qual a melhor maneira de investir, concentre-se em desenvolvendo habilidades necessárias para resolver maiores problemas e receber uma renda maior. Certo? Vídeo interessante, eu acho. Acabei me empolgando, talvez. Mas deixa eu terminar meu chimarrão aqui. Não dá para entregar o chimarrão sem terminar agora, roncou. Então, se faz sentido, então, isso para você? Qual o momento de vida que você está? Você está agora numa fase justamente de obtenção de renda, de crescimento de renda? Ou tu já está numa fase já de acumulação de patrimônio? Então, de construção de patrimônio. Se bem também ao longo da vida, os nossos gastos eles vão aumentando. Provavelmente você vai casar, talvez vai ter filho, vai ter um outro padrão de vida. E não faz sentido nenhum elevarmos o padrão de vida se não elevarmos a renda. Com isso, a tua capacidade de poupança vai ser menor ainda. Então, para encerrar, para concluir, qual que é a reflexão desse vídeo? Primeiro, concentre-se em aprender a gerar renda, a gerar negócios. Tanto renda recorrente, como em casos necessários que faça uma renda extra, que faça um trabalho, um freelance, sirva de uma outra maneira, buscando uma renda extra como uma carta na manga, como um plano B. Então, primeiro, gerar renda. Segundo, aprender a poupar. Então, diminuindo gastos, mantendo gastos equilibrados, condizentes com o seu estado de vida, com o seu estilo de vida. E aumentando assim a capacidade de poupança, a gente vai no terceiro passo entender como investir, aonde investir, aprender a investir de uma maneira consistente para atingir seus objetivos. Então a gente vai pensar mais a médio e longo prazo, para não perder e não ficar preso no curto prazo, que o curto prazo também ele não vai gerar retornos tão significativos, que é o que torna os juros compostos exponencial justamente ao tempo que a gente fica investindo. Sim, é bom começar o quanto antes, mas se você não se concentrar primeiro em gerar renda, vai ficar durante muito tempo penando, sofrendo, investindo pouco, sem realmente dar os passos concretos para atingir seus objetivos, atingir uma aposentadoria, atingir um estilo de vida confortável para ti e para tua família. Certo? Para isso, a gente tem ajuda de profissionais. E entra o meu papel agora como planejador financeiro, como especialista em enxergar os teus gastos, enxergar o teu estilo de vida condizente com a tua renda e traçar um plano para conquistar. Se tu quer aprender a poupar, tu quer aprender a investir e realmente tirar teus sonhos do papel, não passar mais anos e anos se lamentando por estar na mesma situação, me acompanhe neste canal. Se quiser a minha ajuda pessoal para te concentrar e fazer o teu planejamento financeiro, o link está na descrição deste vídeo. Certo? Um abraço. Eu vou tomar mais um chimarrão ainda antes de me despedir desse vídeo e nos vemos até o próximo.